Você já ouviu falar do livro? O livro mágico utilizado em operações ritualísticas cerimoniais? Tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho trazer esse tema aqui que eu vejo falar muito pouco a respeito no meio ocultista, né? O Tratado Elementar de Magia Prática do Papi tem uma seção onde o escritor trata desse tema, que é essa ferramenta que, assim como todas as demais ferramentas do sistema cerimonial salomônico, apresenta uma estrutura semelhante àquela pantacular, né? Porque, assim como nos pantáculos, na varinha mágica, né, e todas as demais ferramentas, sempre se inscreve nomes divinos, aquelas onde não se utiliza desse método, por não ser possível, como no caso, por exemplo, de exorcismo da água, do sal, do azeite, onde se utiliza uma forma de promover um assentamento dessas energias através da verbalização, né? As ferramentas pantaculares utilizam-se dos dois métodos, né, onde são inscritos os nomes divinos e sagrados, inserindo ali aquela essência daquela energia naquele objeto material, tornando um corpo, né, como um assentamento dessas energias. O livro também traz essa proposta, né? Papi diz que o operador, quando vai confeccionar o livro, ele deve fazer isso em um material que tenha sido previamente exorcizado, né, no caso, o papel. E apesar de muitas pessoas torcerem o nariz para o uso de papel para, né, fabricar pantáculos e para escrever, né, textos sagrados que são utilizados na ritualística, isso é uma orientação, uma outra forma apresentada, né, de material que pode ser utilizado não só por autores dessa era mais contemporânea, né? Isso, na verdade, vem do quarto livro de filosofia oculta do Agripa, que é mencionado no Tratado Elementar de Magia Prática do Papi. Ele menciona ali que essa é a fonte dessa informação. E segundo esses dois autores, né, o operador deve escrever ali os nomes divinos, os nomes angélicos, e o quarto livro de filosofia oculta apresenta dois métodos para que se possa confeccionar esse livro. E diz também uma coisa que é de fundamental importância e que é muito interessante. A confecção, seguindo essas orientações, promete que o operador vai conseguir ver os espíritos que ele evoca na sua cerimônia, né? Então, o primeiro método ali no quarto livro de filosofia oculta, que é também considerado um livro apócrifo, né? Mas ele apresenta toda uma receita ritualística que é trazida nos demais grimórios posteriores, né, ao período em que ele veio a público. Ele traz nesse primeiro método ali um uso de sangue nessa ritualística, onde faz um assentamento de energias negativas cujos nomes são inscritos no livro. E promete que assim que o operador abrir o livro, essas energias hão de se manifestar imediatamente visualmente, né? Ele apresenta também um segundo método que, ao contrário desse primeiro, não faz uso de sangue e se manifestam, segundo ele, energias de polaridade positiva, energias e consciências angélicas, né, de níveis elevados. Mas ele diz que essa segunda forma já é um pouco mais difícil de o operador conseguir, logo de primeira, abrir o livro e já visualizar essas consciências. Porque, segundo ele, devido a essa volatilidade que o ser humano apresenta, né, em detrimento de sua dualidade, que manifesta com muita facilidade esse nosso aspecto negativo, né, as nossas desvirtudes, então esses seres têm uma certa dificuldade em se apresentar. Ele diz também que, nesse segundo método, você não deve utilizá-lo para objetivos banais. Se você chama essas consciências, esses ministros do Criador do Universo na sua presença para futilidades, dificilmente eles vão te atender novamente depois, né? Pelo menos se apresentando de forma visível. É o que diz no quarto livro de filosofia oculta do Agripa. E uma coisa que é muito interessante também de perceber é que, além de ter que ser escrito de próprio punho do operador, né, isso é inegociável para que, segundo os autores, se tenha sucesso na operação ali, esse assentamento dessas energias então venha se manifestar. Ele deve escrever a liturgia sagrada de próprio punho nesse livro, os nomes divinos, os nomes angélicos que serão evocados em suas ritualísticas. Menciona também que ele deve trazer na capa, né, isso é trazido também no Tratado Elementar,
deve trazer na capa aquela imagem que é uma representação da árvore da vida, que é chamada ali de selo de Salomão, né? E essa imagem que é apresentada tanto por Papi quanto por Agripa, ela traz nesse desenho, né, que representa essa árvore da vida, traz ali os nomes das sefirotes que representam essas esferas que compõem a árvore da vida também, né? Então, apresenta as 10 sefirotes. Além disso, é orientado que se faça esse selo de Salomão ali como uma forma de apresentar um recurso gráfico, né, visual, além do verbal e além de todo o gestual que é necessário realizar para a consagração dessa ferramenta, né? Porque além de pronunciar as palavras sagradas, de fazer uma oração que é trazida ali para atrair, ativar essa energia divina que há de ser assentada nessa ferramenta, é necessário também fazer o uso ali dos incensos e da aspersão de água exorcizada, né? Então, esse pantáculo que é desenhado na capa desse livro, ele remete à ascensão espiritual do operador, onde ele consegue se conectar às virtudes divinas, né? Atrair ao seu ser as virtudes divinas, promovendo uma transmutação do ser, transformando-o em uma criatura, em a imagem e semelhança do Criador, a quem as demais esferas de consciência da criação hão de atender, né? Então haverão de atender às suas petições, porque verão nele ali um espelho, um reflexo do Criador a quem eles servem, a quem eles amam, né? Essas consciências. Então, existem outras formas que eu trago aqui agora, né? Isso aí você não vai ver nos grimórios, eu estou trazendo isso aqui como uma forma de inserção cabalística no livro, que você pode utilizar para fazer esse assentamento mais potente, que é inscrever dentro dele ali o Salmo 136 e o Salmo 29. E por que esses dois? O Salmo 136, ele apresenta 26 versos, e nós sabemos, né, que o tetragrama divino, que é essa representação dessa imagem visual do pantáculo aí de Salomão, né, do selo de Salomão que é inserido na capa, a gente sabe que esses 26 versos representam esse tetragrama, e esse tetragrama é essa manifestação de toda a criação, né? Então, a árvore da vida, ela traz também essa representação dessa manifestação divina em toda a criação dos 4 mundos, né? Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Então, fazendo uso do Salmo 136, você faz uma conexão direta com o tetragrama divino, atraindo, né, essa presença divina para que seja assentada nesse pantáculo e promovendo que as demais consciências atendam ao chamado do operador. E nós sabemos também que os 72 nomes divinos do Shem HaMeforash estão diretamente relacionados às virtudes divinas, né? Então, quando se menciona as sefirotes da árvore da vida, que são essas emanações divinas, onde contém essas virtudes, de onde emanam essas virtudes, e que são a manifestação do Shem HaMeforash trazidas, né, a essa esfera do plano material, né, essa incidência dessa luz sobre todas as esferas da existência, o Salmo 29 também proporciona que o operador consiga, através da recitação que conclama, né, essas energias a se manifestarem, né, atraindo essas 7 virtudes que são, de certa forma, relacionadas com os nomes proferidos através das palavras de seus versos. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.